E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da memorável história dos persas. A gente normalmente não sabe muito sobre os persas porque eles perderam as batalhas contra os gregos e a gente só estuda os gregos. Mas por que, cara? Só porque eles perderam dos gregos não merecem ser estudados? Pelo contrário, eles influenciaram demais os gregos durante essa guerra, e se eles influenciaram os gregos, certamente nos influenciaram também. Geografia e formação. A região em que o Império Persa ficou é a região que hoje temos um país chamado Irã, sendo o planalto iraniano a leste da Mesopotâmia. É uma região muito vasta, muito grandona, só que o solo não é dos melhores para se plantar. É um solo muito seco e também é um terreno montanhoso. E como é que esses caras conseguiram formar um império ali? É isso que vamos ver nesse vídeo. A gente fala bastante do Império Persa, mas não foi da noite para o dia que o Império se formou. Tinha um monte de gente morando naquela região e a gente mal sabe sobre esses povos todos. Lá para o ano 800 a.C., a gente conhece dois povos principais. Um que é o persa mesmo e o outro que era um povoado chamado de Medos, que ficava ao norte do povoado chamado Persa. Havia um conflito entre dois povos, mas só no ano 550 a.C., é que um rei da Pérsia, talvez o mais famoso de todos, chamado Ciro, consegue vencer o reino da Média. E aí ele consegue formar esse Império Persa que dura de 550 a.C. até 330 a.C. Economia. Sobre a economia dos persas, ela era baseada no comércio, artesanato e agricultura, sendo a agricultura praticada em regiões dominadas e não em seu próprio território, pois os solos da região não eram férteis, pois tinham um terreno montanhoso. O comércio era feito usando moedas, chamada de zaricos. Foi o primeiro reino que conseguiu padronizar o uso da moeda em todo o império. Ocorreu sob o comando de Dário. O artesanato era muito forte junto ao comércio. Eles faziam tapetes, peças de vidro, tecidos e artesanato, para venderem com o objetivo de comprar alimento, já que este era bem escasso. Política estrategista. Já no setor político temos alguns diferenciais. A primeira política do Ciro, que vai ser lembrada e vai ser repetida por outros políticos estratégicos, vai ser a seguinte. Quando Ciro dominava um povo, ele fazia assim. Ele conversava com os nobres desse povo dominado e falava: calma, eu não vou matar vocês, eu não vou escravizar vocês, vocês continuarão sendo nobres. Só que a diferença é que antes vocês recebiam todo o dinheiro para vocês, e agora vocês terão que pagar um imposto para mim. Podem até continuar com suas religiões. Nós persas teremos tolerância religiosa e cultural. Aceitamos os costumes diferentes. E com essa política, o Império Persa se tornou um império extremamente estável, diferentemente de qualquer um. E assim a Pérsia conseguiu crescer muito rápido. Não foi só Ciro que governou. Foram outros. Teve o Cambises, teve Dário I, teve Xerxes, Dário II, e todos esses imperadores tinham pelo menos alguns costumes políticos em comum. O primeiro deles. Os persas construíram grandes estradas, para que você conseguisse chegar rápido onde fosse, seja para reprimir uma cidade ou para passar uma mensagem. Você teria aquela estrada e aquela estrada iria te ajudar. Primeiro ponto, então. Os persas são excelentes construtores de estrada. Segundo ponto. Aproveitando essa estrada, a gente vai fazer um sistema de correio. Então manda um mensageiro correr 25 km com cavalo. Este para 25 km tem uma garita para ele descansar e outro mensageiro assume essa resposta. E também vai levar a mensagem adiante. De 25 a 25 km, as cartas conseguirão chegar de uma ponta a outra do império muito rápido. Todos os imperadores dos outros reinos tinham inveja dessa velocidade do sistema de correio persa. Outra estratégia famosíssima deles. Com tanta coisa para governar de uma só vez, eles acabaram por dividir o império em 20 partes iguais, chamadas sátrapas, e cada governante se chamaria sátrapa. Então tinham 20 governantes, 20 sátrapas. Além desses governantes, tinham alguns funcionários que eram chamados de olhos e ouvidos do rei. Então esses caras eram quase espiões, né? Eles falavam tudo o que acontecia lá para o rei. Falavam, tal governante lá está falando mal de você, já está na trairagem. Já o rei mandava o exército para lá acabar com ele. Tinha a teocracia,
que é a mescla do poder religioso com o poder político. Então, os reis persas se diziam não exatamente deuses. O Xerxes até falava que ele era um deus, mas os outros diziam apenas que ele era um mensageiro de deuses. O povo não poderia contestar o rei, pois assim estariam contestando a divindade de Deus, e provavelmente seriam mortos por contestá-lo. Religião. No contexto religioso, vamos encontrar uma ideia de dualismo, uma ideia de que vai existir uma força do bem concentrada na entidade de Mazda e uma força do mal, chamado Ahriman. E essas forças do bem contra o mal criam um conflito entre si, mas no fim o bem sempre venceria, o zoroatrismo. Continuando com o pensamento politeísta da época, apenas se diferenciando do sentimento dualista. Além disso, eles tinham a ideia de que em algum momento ia chegar um Deus redentor e ia salvar todo mundo. É o famoso messianismo, ou seja, o persa tinha esse desejo de uma salvação de tom divino. Seu livro sagrado era chamado de Avesta. Sociedade. A sociedade persa, além de ser militarista em relação a rebeldias e manifestações, contava com uma mobilidade social injusta, visto que se alguém nascesse em determinado estamento, seria fadado a continuar neste. O rei ficava no topo da sociedade persa, abaixo dos aristocratas, como os sacerdotes, nobreza e os grandes comerciantes. Depois, a camada média da população, pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Os camponeses, considerados homens livres, viviam miseravelmente, muito explorados, e eram obrigados a entregar quase tudo que produziam para os donos das terras, e também a prestar serviços na construção de palácios e de obras públicas, como canais de irrigação, estradas e etc. E por último vinham os escravos, aprisionados nas conquistas militares. Formavam um grupo numeroso que executavam os trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras. Artes e ciências. Curiosamente, se destacaram na arte decorativa, sobretudo na arte natural, pois seus palácios não tinham qualquer jardinzinho na frente não, eram tão suntuosos por estarem em uma região seca. Eles colocavam vários chafarizes, fontes de água, muitas árvores e até plantas raras que nem tinham naquele território. Então formavam um verdadeiro paraíso. E essa palavra paraíso vem do nome paradise, e que era a palavra em que os persas diziam para esses jardins lindões aí. Então até nessa ideia de paraíso vem dos persas também, né? Já no contexto cultural, eles também inovam, porque eles fazem aquele alto relevo. É como se fosse uma escultura normal, só que eles deixavam o alto relevo. Se você passar o dedo, vai ver que vai sentir uma forma do desenho que eles estão fazendo, se tornando uma das principais características da cultura persa. Além da matemática e arquitetura, se destacaram ainda no desenvolvimento da medicina. O trágico fim. Seu fim começou quando perde as guerras greco-pérsicas, pois começou a enfraquecer, pela multiplicação de revoltas, golpes e intrigas políticas. Com isso, os imperadores persas começaram a ter enormes dificuldades para manter o controle. O exército do império era muito forte, mas Alexandre Magno, imperador do Império Macedônico, consegue derrotá-lo, consecuindo no trágico fim do Império Persa. Então veja só quantos elementos interessantes a gente tem para estudar sobre os persas. Vale muito a pena estudar, até porque é a base da sociedade iraniana de hoje. É muito legal a gente parar para ver alguns desconhecidos como povos do mal, só porque perderam alguma batalha, né? Muito obrigado por assistir até aqui.